Teríamos uma aula pelo Meet, só que por problemas de saúde eu não poderia estar, dando essa aula ao vivo. Então eu decidi fazer o vídeo com pequenas instruções e falar sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, que é uma Olimpíada que toda a escola está participando. E vocês, como nono ano, eu fiquei responsável com vocês, com, algumas instruções para repassar a vocês. A Olimpíada de Língua Portuguesa, ela funciona da seguinte maneira. Nós iremos ter oficinas, nós iremos fazer atividades, realizar produções, produções textuais, e o nosso gênero é chamado de crônica. Eu sei que vocês já até estudaram com as outras professoras, Keila e Juliana. Porém, como eu fiquei responsável com vocês, nós vamos trabalhar essa questão de produção, certo? É a 7ª edição desta Olimpíada e tem como tema o lugar onde eu vivo. Então, quando nós começarmos a produzir nas próximas aulas, o tema é o lugar onde eu vivo, Você irá sempre citar as riquezas da sua terra, as suas origens, o lugar onde você mora. Mas, enquanto isso, nós nos atentamos ao conceito do que é crônica. Vamos relembrar o que é crônica, vamos saber mais aprofundado como nós podemos fazer com que este gênero, a crônica, ela possa ter um olhar mais aprofundado. Então diz o seguinte: olho atento ao cotidiano. A crônica é um gênero que ocupa o espaço do entretenimento, da reflexão mais leve, porque são fatos do dia a dia que realmente vão estar ali naquela crônica. E é colocada como uma pausa para o leitor fadigado. De textos mais densos, nas revistas, por exemplo, em geral é estampado na última página. Ao escrever, o cronista, ou seja, o autor, ele busca emocionar e envolver seus leitores, sempre chamando a atenção com o título, convidando a refletir, de modo sutil sobre situações do cotidiano, do dia a dia, vistas por meio de olhares irônicos, sérios ou poéticos, mas sempre aguçados e atentos. O que quer dizer? Pode ter uma ironia dentro da crônica, pode ser algo que é sério, ou até utilizar a poesia, mas chamando sempre a atenção daquele que está lendo, do espectador, do leitor. Então, os muitos tons da crônica no Brasil. A crônica é um gênero que retrata os acontecimentos da vida em tom despretensioso, ora poético, ora filósofo, muitas vezes divertido até. Nossas crônicas são bastante diferentes daqueles que circulam em jornais de outros países. Lá são relatos objetivos e sintéticos, comentários sobre pequenos acontecimentos e não costumam expressar sentimentos pessoais do autor. O cronista brasileiro, ele sempre vai exprimir uma vivência e sentimento do próprio universo ali que ele vive, cultural do país. Então, no Brasil, há vários modos de escrevê-las. Usando o tom da poesia, o autor produz uma prosa poética. Como alguns cronistas, como Paulo Mendes Campos, mas elas podem ser escritas de outra forma também, Uma forma de ensaio, como a de Lima Barreto, Tem aí que você acabou de ler, mas na verdade nós não lemos ainda, nós ainda iremos adentrar disso. Eu só coloquei logo para nos aprofundarmos, Tem também Fernando Sabino, com narrativas, histórias. Crônicas que podem ser engraçados, como o de Moacir Schley, vocês já devem ter visto muitos desses autores nos anos anteriores. Com um tom de sério. Podem ser também a questão de comentários, como a crônica esportiva e também política. Em uma crônica, é de suma importância que existe um cenário curioso, que é visto a partir de uma curiosidade que é destacada lá no texto pelo cronista, o autor. Existe também um foco narrativo, ou seja, o autor escolhe o ponto de vista que vai adotar, se ele escreve em primeira pessoa, Eu fiz, eu senti, primeira pessoa, que é o narrador, personagem, e se transforma, no autor personagem, ou fica de fora, que é aquele narrador onisciente, narrador observador. A terceira pessoa, ele fez, ele sentiu, ele só vai apenas observar.
um ou vários personagens inventados ou não, né? Podem ser do cotidiano ou não. Mas sempre demonstrando fatos ali do dia a dia. Existe um enredo, que é aquele momento, acontecimento, um episódio, algo banal que aconteceu em uma rua, em uma praça, em uma cidade. Existe um tom, né, que pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo. Tem uma linguagem coloquial, que é aquela mais do dia a dia, conversa com o leitor mesmo. Não devemos colocar palavras que não seja de acordo com a norma culta. Porém, nós devemos utilizar uma linguagem que é mais acessível ao público. E existe um desfecho, que é o final da história. Eu trouxe aqui uma crônica para vocês, porém, na atividade eu coloquei mais 3. Só são leituras que vocês irão fazer e responder pequenas questões. Então, vamos lá. O Papa vai ao banheiro, de Tiago Germano. No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada, depois de 12 semanas de aulas e de leituras bíblicas, tão pouco frequentadas quanto poucas entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Fui o primeiro a erguer o braço. O padre, encanecido, pediu que eu me levantasse, com a coragem que hoje, nos eventos de que participo, procuro, mas não acho. Arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? A morte de João Paulo II, em meio à comoção mundial gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem, do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus. Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser, que foi humano por 33 anos. Mas que depois que morreu virou uma pomba. Nesse dia, descobri que o Papa tinha um papamóvel, o que fazia dele um quase-herói, de história em quadrinho. E que se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. A minha avó só não conseguiu me esclarecer porque João Paulo II lia os discursos tão devagar, como se não tivesse passado da alfabetização. Ele que, segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo, sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com o medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa jovem, até que vi uma foto dele um pouco mais novo do que eu era naquela época. Careca, como sempre, branco, como sempre, mas humano, sem a aura de santidade que tanto me assombrava. Décadas depois, quando vi ali morto, estendido aos olhos da multidão, compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro, as vestes santas despidas do corpo enorme. E o riso proibido do catecismo, a última imagem que guardei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração. E de sua dor que se igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas também era Deus. E que talvez fosse ao banheiro, mas só de vez em quando. Então o garoto, né, um homem, na verdade, ele produziu... O autor produziu esta crônica, e nesta crônica nós temos aqui o narrador, o personagem, ele se coloca, né? Eu não sabia, eu não fiz isso, eu fui o primeiro. Então é muito importante observar que sempre temos o início e o final de uma crônica, com personagens da história, momentos, acontecimentos, né? Ele fala aí do Papa, que tinha um certo medo do Papa. Então, você consegue identificar os personagens da história? Quantos personagens tinha, né? Você conseguiu verificar no texto os momentos que o autor utilizou? O humor? O autor se faz presente no texto? Ele é narrador personagem, narrador onisciente, né? Narrador apenas observador. Então, esse texto é para que vocês reflitam. Então, esse primeiro momento, nós só refletirmos sobre o que é crônica, sobre o texto, né? Que tem como título: O Papa vai ao banheiro. E vocês irão responder uma pequena e curta atividade.